Olá, boa noite a todos. A seguir vamos dar início ao nosso projeto do semestre Saúde e Homeostase. Somos o grupo 5, cujo assunto é Sistema Circulatório. Os integrantes do grupo são eu, Evelyn Ribeiro, Lidiane Pinheiro, Lucas Duarte, Maria do Socorro, Mariana Rocha, Rodolfo Muniz, Estela Domingos. A ideia da nossa sala interativa foi da nossa querida mentora Cleide Rufino e com a nossa colaboração, é claro, alunos do Centro Universitário Augusto Mota. E aí, vamos aprender conosco sobre o sistema circulatório? O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas. É distribuído para todo o organismo. A respiração fetal é diferente da adulta, pois até o nascimento, a função dos pulmões é substituí-la pela placenta. Portanto, a circulação pulmonar não é útil para o feto. O sangue evita sua passagem pelos pulmões de duas formas. Por um lado, quando chega ao átrio direito, passa por uma comunicação para a aurícula esquerda. A pouca quantidade de sangue que tenha passado para o ventrículo direito, quando este o expulsa pela artéria pulmonar, ao invés de seguir para os pulmões, o sangue passa para a artéria aorta por outro foramen que comunica as duas artérias, a aorta e a pulmonar. Depois de assistir esse vídeo todo detalhado e com algumas explicações sobre o sistema circulatório, conseguimos entender o tamanho e a importância dele em nosso corpo, sendo ele responsável pelo transporte de sangue, oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo humano. Ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares. Perceberam quanto é importante? Criamos um jogo de caça-palavras relacionado à base conceitual de bioquímica. Vamos jogar? DNA. DNA é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. NADH. NADH é uma coenzima encontrada em todas as células vivas, também conhecida como coenzima 1. Sua principal função é a produção de energia celular para o organismo. Quanto mais NADH uma célula possuir, mais energia ela poderá produzir. Oxigênio. Trata-se do elemento mais abundante na superfície terrestre. Todos sabemos da importância vital desse elemento, já que ele forma o gás presente no ar atmosférico que é fundamental para a sobrevivência de diversos seres. Glicólise. A glicólise é uma das etapas da respiração celular, na qual ocorre a quebra da glicose
em partes menores e consequente à liberação de energia. Essa etapa metabólica acontece no citoplasma da célula, enquanto as seguintes são dentro da mitocôndria. Célula. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Metabolismo. É o conjunto de reações químicas que ocorrem na célula. Em resumo, podemos dizer que o metabolismo refere-se a todos os processos bioquímicos de construção e quebra de moléculas que ocorrem no organismo. Catabolismo. Catabolismo é o processo metabólico que decompõe moléculas complexas, transformando-as em moléculas menores. Sangue. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo, através das veias e artérias. Aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que servem como unidade fundamental na formação de proteínas. E aqui encerramos o nosso jogo, o nosso caça-palavras, relacionado à base conceitual de bioquímica. Agora iremos começar a explicação breve dos slides. Soluto é a substância que se encontra dispersa no solvente, geralmente em menor quantidade. E o solúvel é a substância que o soluto é dissolvido. Os fluidos podem ser os líquidos, gases, plasma e também os sólidos plásticos, que vão se deformando de forma contínua. Temos a osmose, que é um processo de fusão da água, onde o solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Acontece até os dois lados da membrana ficarem iguais. Agora vamos às radiações. As ionizantes é toda forma que carrega energia para arrancar elétrons dos átomos e podem ser produzidas de forma artificial ou natural. As não ionizantes são de baixa frequência e baixa energia e podem ser provenientes de fontes naturais ou não naturais. Com isso, também temos as mutações, que surgem de forma natural ou por agentes mutagênicos. É importante saber que algumas substâncias podem induzir as mutações, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, alguns medicamentos, raio-x e etc. Existem 4 tipos de mutações. São elas: translocação, quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de outro; duplicação, quando o cromossomo tem seu pedaço repartido; deficiência ou delação, quando falta um pedaço do cromossomo; e a inversão, quando um pedaço do cromossomo é invertido. Para finalizar, contamos com a difusão das células, que são divididas em difusão simples, que consiste no transporte de substâncias permeáveis à membrana. Ocorre de uma região com maior concentração para um com menores concentrações de partículas. Temos como exemplo a troca gasosa entre o sangue e os tecidos, e a difusão facilitada quando o auxílio de proteínas de membrana tem os sítios de ligações específicas. A movimentação se dá nas regiões mais para as menos concentradas e a velocidade que é controlada pela quantidade de proteínas de membrana disponíveis, que também chamamos de permease. Em virtude do que foi mencionado, abordamos sobre a base conceitual da bioquímica, que fala sobre os processos biológicos que ocorrem no nosso corpo e que foca na estrutura e a função dos componentes celulares. Falamos sobre a base conceitual da biofísica, que são os fenômenos da vida, que fornece subsídios para que nós, profissionais da saúde, entendam o corpo humano. E finalizamos abordando sobre o sistema circulatório, a sua estrutura anatômica e o seu funcionamento fisiológico, que compreende a integração entre os vasos sanguíneos,
a bomba cardíaca e o sistema linfático.